Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um videozinho sobre Technical Writing e hoje eu estou testando um formato diferente porque eu queria mostrar um pouco a tela e tudo mais. Então hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a anatomia de um tutorial. Eu vou mostrar um pouco para vocês algumas dicas práticas para fazer um tutorial legal e como base e inspiração a gente vai ver esse tutorial aqui na DigitalOcean. Foi um tutorial que eu escrevi em 2021 por aí, sobre como instalar Linux, Nginx, MySQL, PHP, LAMP, Stack no Ubuntu 20.04. A DigitalOcean é uma referência, né? Para vocês que não conhecem, a DigitalOcean é um cloud provider e eles têm um grande renome aí na parte de comunidade, pelos tutoriais. Eles têm uma grande base de tutoriais, muito conteúdo técnico, como instalar todo tipo de coisa. E desde os anos aí, sei lá, 2013, 2014, aí foi bem ativo aí. Ultimamente não tenho ouvido falar tanto mais, deu uma caída mais na comunidade, eu acho, pelo também a mudança de cloud e todos os tipos de servidores, né? A gente instala cada vez menos servidores, então talvez por isso, mas ainda continua sendo um grande resource aí para também como inspiração, porque toda a parte de editorial aí de textos é altíssima qualidade, altíssimo nível. E tem também, inclusive, os guias de estilo, tudo isso aí é público, vocês podem também usar como base, como inspiração. Então, esse tutorial, ele tá em inglês, né? Mas, assim, as coisas que eu vou falar aqui, que eu vou como observações aqui, é um react de documentação, basicamente. Elas se aplicam a qualquer linguagem, são coisas mais gerais que eu vou falar aqui. Então, começando pelo título. Um título bem descritivo, certo? Além de descrever bem, aí, assim que você olha, bate o olho, você sabe o que é que vai ser mostrado nesse tutorial, quais as tecnologias que vão ser abordadas. Também existe o How to Install, né? Como instalar, então o como, isso aí também ajuda também na parte de SEO, né? Então, uma das regras que a gente tinha era também de usar os títulos, os headers, né, H2, bem descritivos e com os passos. Então, passo 1, passo 2, passo 3, tudo bem descritivo. Por que usar números assim tão explicitamente, né? Isso aqui ajuda para que a pessoa que está seguindo saiba que executou na ordem certa e se pular alguma coisa fica mais fácil de detectar que, eu estou no passo 6, mas eu não lembro se eu passei pelo 5. Então, o número ajuda um pouquinho a situar você ali na sequência, né, seguindo um tutorial. Antes de começar os passos, temos também pré-requisitos, né? Todo tutorial ele tem que ter uma introdução e uma seção de pré-requisitos. Então, basicamente, a forma que você vai organizar em headers aí cabe a você. E aí fica questões de SEO e outras coisas. Bom, aí não vou entrar nesse assunto, mas tem que existir uma introdução, né? Para dar uma ideia do que vai ser falado, né? Passar se tiver alguma sigla, alguma coisa que precisa ser explicada, né? Se é importante também falar alguma coisa sobre o projeto que vai ser falado, se é menos conhecido, dar mais alguma ideia, dar um link, enfim, fornecer mais uma informação sobre aquele projeto, sobre aquela tecnologia. E depois, temos isso aí no primeiro parágrafo, a gente tem essa explicação do que é um LAMP, né? Explicando mais ou menos aí o que é. Poderia ter algum link também para um resource externo. E aí, no segundo parágrafo, a gente explica de forma bem resumida e clara o que vai demonstrar, o que é que vai ser esse guia, né? Esse tutorial. Esse tutorial ele vai demonstrar como instalar uma LAMP stack no Ubuntu 20.04. Então, daí vamos para os pré-requisitos, que é outra seção muito importante de um tutorial, que é explicando o que você precisa ter antes de começar, né? Para ter tudo já prontinho para ir seguindo, não se frustrar. Nesse caso, na DigitalOcean existe um tutorial que é o básico, mais básico de todos, que é o Initial Server Setup, que é um guia de instalação inicial para o Ubuntu nesse caso.
E todos os tutoriais que a gente tinha que escrever, né, a gente sempre colocava como pré-requisito esse guia, sempre se coloca porque tinha que, esse guia inicial, ele cria um usuário de sistema comum, ele seta coisas ali, sudo, permissões, algumas coisinhas que são importantes para poder você operar a máquina, a VPS, enfim, né? Com o seu usuário normal, sem usar root, usando sudo, tudo direitinho, setar um firewall, coisas desse tipo que são básicas, tá? Então, depois de passar esses pré-requisitos, que aí você coletaria todas essas coisas que precisam ser executadas antes, aí começam os passos, né? Passo 1, passo 2, passo 3, e aí por aí vai, até chegar na conclusão, certo? Finalmente, conclusão. Cadê? Passei demais. Na conclusão, a conclusão às vezes é bem simples mesmo, mas tem que ter ali um fechamento, né? Aí você explica que nesse caso você pode fazer um sumário ali do que você que foi passado nesse tutorial, que você aprendeu nesse tutorial, o que nós vimos. E outra coisa que é legal e importante é fornecer também, nesse caso não tem mais links, mas em muitos tutoriais a gente também coloca uns links para aprender mais, né? Links onde você pode buscar mais conteúdo sobre aquele tutorial, coisas relacionadas, aprender coisas mais avançadas, ou um outro tutorial que continue ali, enfim. Mas aí, recapitulando algumas coisas importantes que eu queria salientar aqui para vocês, né, como dicas. Ter um título descritivo, certo? Usem palavras-chave, coisas que você vai explicar no seu tutorial. Como fazer, como instalar, como executar, como criar uma aplicação tal, como instalar XYZ, no Linux, no Mac, no Windows, enfim, também importante o contexto. Segunda coisa, ter uma introdução que explique como, o que é que você vai falar, mais ou menos, dê uma ideia para o leitor. E sete expectativas também do que você vai fazer naquele tutorial. Pré-requisitos, ali pode ser parte da introdução ou uma sessão separada, certo? E aí, passos, né? No caso de um tutorial assim, que é esperado que sejam seguidos todos os passos em sequência, é interessante colocar o número dos passos, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, enfim, porque ajuda o leitor a se situar. Mas alguns outros tutoriais são diferentes, porque são tutoriais, são guias que você vai pular mais, são, por exemplo, cheat sheet, né, que é um documento só com muitas dicas de comandos diferentes. Então, ali, o que vai ser mais importante para você é o Table of Contents, né, ali você organizar tudo de uma forma, com headers, que fique fácil para o leitor encontrar aquele conteúdo ali, onde quer que fique o seu Table of Contents, se é no lado direito ou esquerdo, preferencialmente, logo assim facilmente acessível, ou até mesmo no início do texto, se não tiver um sidebar, mas que existe esse Table of Contents, um índice logo do que é que vai ser tratado, de fácil acesso, né? Então, 4 coisas eu falei, né? Esses 4 highlights. E a quinta coisa é a conclusão. A conclusão é importante para você fechar ali o conteúdo. Nesse caso, a conclusão é muito simples, mas dependendo do tutorial, do guia, do assunto, você pode incluir links para aprender mais sobre aquilo, outros tutoriais que são relacionados, e assim você também consegue pegar mais, puxar mais para o leitor para mais conteúdo no seu site ou no seu documentação, enfim, no seu blog. E uma outra coisa rapidinha para falar também nesse caso, a ideia de que quando for algo muito complicado, o pré-requisito, você transformar em outro tutorial. E esse tutorial pode ser algo assim, básico, que você vai linkar de vários outros tutoriais, como nesse caso aqui o do Initial Service Setup Guide, que todos os tutoriais da DigitalOcean linkam para ele. Ou se você tiver alguma coisa que vai se repetir, que você acha que você vai precisar, também vai ser útil para outros guias, então você pode ter isso separadamente como um tutorial à parte, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu tinha para hoje. Eu queria muito fazer um vídeo assim, mostrando um pouco mais na prática
um exemplo de um bom conteúdo, bem organizado, bem estruturado. Espero que vocês tenham gostado e deem um feedback aí se vocês gostaram desse formato. E enfim, até a próxima!